Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, aqui de Copacabana, no Rio de Janeiro. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa palavra. Quero convidar você a meditar sobre a bandeira vermelha. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido e bom Deus, queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção. Diariamente nos abençoa e nos protege. Acima de tudo, Senhor, graças te damos pela tua lei, que nos freia, que nos orienta, que nos guia nesse mundo cheio de incertezas. Que a tua palavra, que é justa e poderosa, nos abençoe e nos dirija hoje e sempre. Amém. Essa semana, meus queridos, o litoral carioca e talvez outras regiões do Brasil, eles foram atingidos pela famosa ressaca. Ondas chegaram a invadir a rua em Ipanema, no Leblon. Aqui em Copacabana, as ondas estavam bem altas e fortes. Bandeiras vermelhas apontavam o perigo e a recomendação das autoridades é que não se entrassem no mar. Mesmo assim, pude ver que várias pessoas arriscaram a sua vida entrando no mar para nadar e surfar. A gente pode comparar essas bandeiras vermelhas colocadas pelos salva-vidas, pelo Corpo de Bombeiro, com um dos usos da lei, dos 10 mandamentos, que é o de frear o nosso impulso, de nos orientar e mostrar os limites até onde nós podemos chegar. Quando Deus, nos seus mandamentos, afirma não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, por exemplo, ele está freando o nosso impulso, o nosso desejo, a nossa vontade. Ele está nos impondo limites. Assim como o guarda-vida não coloca aquela bandeira vermelha com outro propósito que não seja o de preservar a vida, assim também é o nosso Deus. Ele nos dá os 10 mandamentos com o intuito também de preservar a nossa vida e a do próximo, inclusive para que não percamos a salvação. Portanto, os mandamentos também podem ser vistos como orientações que freiam, que servem para evitar problemas que teremos na nossa vida se ultrapassarmos os limites e não obedecer. Mas, em geral, nós prezamos muito pela nossa liberdade individual. Esse é um valor muito importante para todos nós. Liberdade religiosa, liberdade de opinião, de voz, a liberdade de ir e vir. Mas é importante lembrar que tudo tem limites, inclusive a nossa liberdade individual. Dizem, inclusive, que a nossa liberdade termina onde começa a do outro. Mas, acima de tudo isso, também está a vontade de Deus. É importante lembrar que somos livres, mas, ao mesmo tempo, somos servos da vontade de Deus. E é Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta, é Ele que é o soberano. E nós, como diz a palavra, povo da sua mão, sacerdócio real, nação santa. E por isso nós buscamos viver em conformidade com a sua vontade. Entre a minha vontade e a vontade de Deus, sempre é a vontade de Deus que deve prevalecer. Eu não sou obrigado a viver como os outros querem. Eu não sou obrigado a fazer tudo aquilo que Deus exige. Você já parou para pensar nisso? Obrigado no sentido que eu não tenha vontade própria, que eu não tenha liberdade. Deus me diz como viver, Deus me diz o que e o que não fazer, mas eu tenho a liberdade de tomar a minha decisão. Por exemplo, ser fiel ou infiel, honesto ou desonesto, falar mal ou não falar mal de alguém, santificar o dia do descanso ou não santificar, enfim, o famoso livre-arbítrio que nós temos para as coisas materiais, para as nossas decisões. E como vai ser? Você vai seguir as orientações de Deus ou vai fazer da tua maneira, da maneira que você acha melhor? A gente é interessante, né? Porque a gente reconhece que ninguém é perfeito. E ao mesmo tempo a gente diz e reconhece que Deus é perfeito, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele cumpre as suas promessas. Então, o que nos faz não ouvir as orientações dele e as aplicar na nossa vida? Por que nós, sabendo que Deus é perfeito, não seguimos o caminho que ele nos orienta, o melhor caminho? Nós não conseguimos fazer isso por causa da desgraça do pecado, a desgraça da nossa velha natureza.
ela nos atrapalha, o que nós chamamos teologicamente do velho homem. O velho homem, a nossa natureza, o diabo e o mundo nos tentam e nós caímos. Mas aí que entra o diferencial do cristão. Nós não caímos por teimosia, não caímos por não reconhecer a vontade de Deus, mas por causa da fraqueza. E nós precisamos da força que Deus nos dá através da sua palavra e da Santa Ceia para nos fortalecer e não cair. Precisamos reconhecer algo muito importante. Eu não consigo obedecer perfeitamente à lei de Deus. Eu falho, eu peco, eu não dou conta. Arrependido estou. Tenho sincero e firme propósito de corrigir a minha vida, mas infelizmente eu não dou conta de obedecer à lei de Deus. E por minha própria razão ou força, sem ter a condição de me salvar e de ser perfeito, eu estaria condenado pelos meus pecados à morte eterna. Mas Deus sabe da minha incapacidade. Deus sabe que sozinho eu não chego lá, que eu preciso de ajuda. E Deus, por amor e misericórdia, então envia Jesus Cristo, que é fiel e cumpre a lei em nosso lugar, que é obediente. E nós podemos nos consolar nas palavras de 1 João, que diz: filhinhos, não pequeis, mas porém, se pecar, lembrem que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Jesus intercede por nós. Jesus clama ao Pai que Ele nos perdoe, que Ele coloque sobre nós os méritos conquistados por Cristo. Mas o recado está dado, é para evitarmos o pecado, é para não pecar, é para lutar contra. Por mais que não seja possível perfeitamente cumprir a lei de Deus, nós podemos dizer não para muitas tentações. Agora, eu quero trazer o foco um pouco para Jesus. Vocês repararam como Jesus foi fiel a Deus? Ele obedeceu a Deus de todas as maneiras. Ainda bem, né? Pois sendo obediente, ele caminhou até a cruz e morreu por nós. Ele entregou a sua vida pela nossa vida. A obediência dele nos faz ser aceitos por Deus. Graças a ele, nós somos perdoados, salvos e receberemos a eternidade. E agora, como salvos, nós queremos viver em conformidade com o ensino dele, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos prestar atenção nas bandeiras que Deus coloca na nossa vida. Mesmo quando a bandeira vermelha é para o nosso bem, é para não avançarmos em direção ao abismo que o diabo, o mundo e a nossa carne querem nos conduzir. Devemos, por isso, meus irmãos, muito a sério a lei de Deus, que nós nos esforcemos para viver de acordo com ela, não para a nossa salvação, mas para o nosso bem e para o bem do próximo. Uma das coisas que mais criticamos na nossa nação é com a impunidade, é porque as pessoas não obedecem à lei e mesmo assim não acontece nada. Cuidado, não pensemos que isso acontece com Deus. Deus, no tempo dele, julgará os vivos e os mortos. Ninguém escapará do juízo de Deus. Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador serão perdoados e salvos. Aqueles que não creem serão condenados. Com Deus não há impunidade. Ele não poupou a vida de Jesus, o seu Filho, pois era o preço a ser pago pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pelo nosso crime. Em Deus não há impunidade. Há justiça e amor. Que Deus nos ajude na nossa jornada diária de lutas contra as tentações. Que Ele, através da sua lei, freie os nossos desejos e continue nos conduzindo firmes no caminho que é Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que foi fiel, que cumpriu, e graças a ele podemos entrar, não no mar da ressaca, mas nas moradas celestiais. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Querido Deus, te peço perdão pelas muitas vezes que por fraqueza pequei contra ti. Quebra o meu coração, amolece o meu coração para que ele não seja um coração que não presta atenção e não leva a sério a tua palavra. Que ao ouvir a tua palavra dizendo não,
eu freio o meu desejo e não caia em tentação. Ajuda-me, Senhor, diariamente a viver a minha vida de santificação. Por Cristo, o meu Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um fraterno abraço, que Deus abençoe você e a sua família. Uma abençoada semana.